bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E hoje eu venho falar com você sobre a oração subordinada, meu companheiro. A gente já trabalhou aí a parte das conjunções coordenativas, a parte das conjunções subordinativas adverbiais, que dava base para poder resolver as questões de orações coordenadas e base para resolver as questões de orações subordinadas adverbiais. Mas a gente precisa resolver todo o conteúdo atrelado à parte da subordinação, porque a gente precisa identificar muito bem o que é uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva e uma oração subordinada adverbial. Provavelmente você já foi pegando algum bizu, já está com malícia diante das aulas que a gente teve de conjunções coordenativas e de conjunções subordinativas adverbiais, mas o arremate final a gente vai dar agora. E pensando em você, a gente está agora trabalhando a videoaula de uma forma para poder melhorar a qualidade do vídeo. Então a gente está trabalhando aí em blocos de 30 minutos. Então a gente está separando qualquer assunto, qualquer conteúdo em blocos de 30 minutos. Então, por exemplo, uma aula de orações subordinadas. Vamos perceber que ela vai durar mais de 1 hora, provavelmente. Então nós vamos separar em pelo menos 2 ou 3 blocos de aula. Mas você tem de ficar ligado no seguinte: quando a gente separa a aula assim em blocos, nas primeiras etapas a gente trabalha apenas a teoria. É óbvio que o último bloco tem a parte dos exercícios para a gente poder fixar todo aquele conteúdo que a gente já abordou antes, ok? Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto, meu companheiro. Então acompanha aqui comigo, ó. Orações subordinadas. No período composto, as orações se relacionam de tal modo que umas podem exercer funções sintáticas em relação às outras. Toda oração que exerce uma função sintática em relação a outra se denomina oração subordinada. As orações subordinadas, conforme a função sintática que exerçam, classificam-se em substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, meu companheiro, que história é essa que eu acabei de ler aqui no slide para você? Vamos entender isso aqui agora rapidinho. Quando a gente fala em orações, você já sabe que a gente separa depois para poder ampliar o conteúdo na questão do período. O que é um período? É uma sentença que começa com letra maiúscula, tem verbo e termina com ponto. Isso é um período. Agora, a gente sabe que existe o período simples e o período composto. O período simples, ele é pertinente a todas as partes da análise morfossintática que a gente aprende lá no iniciozinho, diante de todo o processo da transitividade, da regência, da concordância e por aí vai. Porque período simples é isso aqui, ó. O período simples é o chamado sistema SVC. Eu sei que esse sistema persegue a sua vida, mas você deve dominá-lo. Afinal de contas, o período se chama simples porque ele tem apenas um verbo. E detalhe, na prova, o camarada pode não chamar de período simples, ele pode chamar de oração absoluta. Por que o cara pode fazer isso, meu companheiro? Porque na hora que você observa que tem apenas uma oração, é a chamada oração absoluta. Quando você é casado, sua esposa não é esposa absoluta, seu marido não é um marido absoluto, é porque é só ele na sua vida. Então, se só tem uma oração, é a chamada oração absoluta ou então período simples. Por que nós estudamos isso daqui? Porque a gente quer desvendar toda a análise sintática, que na verdade a gente já sabe que é uma análise morfossintática. Então, todos os termos da oração estão aqui nesse sistema. A gente descobre quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e por aí vai. Então, isso daqui é o chamado período simples. Mas e quando a gente fala de período composto? Vamos lá. Quando eu falo de período composto, eu tenho o período composto por coordenação e o período composto por subordinação.
Aí lembra que a gente estava agora no slide falando sobre funções sintáticas que uma oração exerce em relação à outra? Então vamos lá, vamos entender. O que é um período coordenado? Olha só, eu tenho duas canetinhas aqui. Vamos encarar como dois períodos. Como duas, na verdade, dois períodos não. Um período, e vamos encarar como duas orações, né? Vamos lá. Um período composto por coordenação e um período composto por subordinação. Quando eu falo em período composto por coordenação, eu tenho duas orações coordenadas. Isso significa que elas estão aqui, ó, equiparadas, uma do lado da outra. Isso significa que elas são independentes. Uma não vai exercer função sintática em relação à outra. Então, é como se a gente pudesse entender as orações coordenadas de forma isolada. Só que a gente sabe que não é bem isso, então depois eu vou aprofundar um pouquinho mais. Mas foi assim que você aprendeu na escola. Mas basta saber que elas são equivalentes, que elas são equiparadas e que elas são independentes. Ou seja, uma não depende da outra. Agora, quando eu pego uma oração subordinada, eu tenho de entender que nesta estrutura eu terei uma oração principal, que estará aqui em cima, e uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Afinal de contas, quando a gente fala em subordinação, olha o termo hierarquizado, militarizado. Eu sei que tem alguém que manda e ela é a subordinada, vai obedecer. Como é que a gente representa isso através das árvores linguísticas? O período por coordenação, eu faço assim, ó. Dois sistemas SVC, ó, SVC barra SVC. É assim que funciona. Agora, observem que eu tenho duas estruturas que são equivalentes. Por isso que eu chamo de estruturas coordenadas. Agora, quando eu pego uma estrutura por subordinação, eu vou colocar assim, ó, um sistema SV, e aí dentro desse sistema aqui, eu coloco o complemento, né? O sistema SVC. Aí, dentro do complemento desta oração, eu coloco um outro sistema SVC. Opa, como assim, Sidney? Vamos lá. Dizer que um termo é subordinado a outro é a mesma coisa que falar que ele está inserido no outro. Então, a oração subordinada, ela está inserida dentro da oração principal. E é exatamente por isso que ela depende da principal para poder fazer sentido. Tanto é que eu não posso nunca dizer que uma oração subordinada será considerada frase. Afinal de contas, para ser uma frase, precisa ter sentido completo. E a oração subordinada, ela jamais vai ter sentido completo sem a principal, ok? Agora, diante disso, a gente vai começar a estudar as funções da subordinação. Mostraremos aqui todas as formas de subordinação e a gente vai bater uma por uma e vai frisar em cima da substantiva e da adjetiva, tendo em vista que a gente já trabalhou nas conjunções subordinativas adverbiais todos os valores pertinentes para poder identificar uma oração subordinada adverbial, ok? Então vamos lá, vem aqui comigo, vamos voltar. Aí observem, orações subordinadas substantivas. Elas exercem as funções próprias de um substantivo, que são sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. As subordinadas substantivas são introduzidas em geral pelas conjunções integrantes que e se, as quais não desempenham nenhuma função. Então vamos lá. Acompanhe aqui comigo a próxima agora. Orações adjetivas exercem a função sintática de adjunta de nominal, comumente exercida pelo adjetivo. As subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos, que, quem, quanto, como, onde, cujo e flexões, o qual e flexões. Os pronomes relativos desempenham diferentes funções sintáticas na oração por eles introduzida. Beleza?
E agora a gente tem as orações subordinadas adverbiais. Exerce a função sintática de adjunta adverbial, característica do advérbio. As subordinadas adverbiais são introduzidas pelas conjunções subordinativas, exceto as integrantes, é claro, e exprimem circunstâncias de tempo, consequência, causa, comparação, concessão, proporção, condição, conformidade, finalidade. E aí, tais conjunções não desempenham função sintática. Vamos lá, vamos resumir isso daqui. Quando a gente pega esta oração subordinada, ela pode ser substantiva, ela pode ser adjetiva e ela pode ser adverbial. Pensando nos valores, morfologicamente falando, não tem o que discutir. É óbvio que a substantiva desempenha uma função de substantivo, a adjetiva uma função de adjetivo e a adverbial uma função de advérbio. Mas e quanto às funções sintáticas que elas desempenham em relação à oração principal? Aí é que mora o perigo. Mas o slide... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20, você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Entra na substantiva, porque função de aposto é uma função própria do substantivo. A função do adjetivo numa estrutura é, sintaticamente, ou um adjunto adnominal ou um predicativo. E aí é o seguinte, a gente só tem essa dúvida quando é um período simples, quando não tem um verbo de ligação. Porque se tiver o verbo de ligação, a gente já sabe que tem um predicativo. Agora, aqui na oração, não tem como eu pensar em predicativo, porque o predicativo é mais uma função que vai ser desempenhada por quem? Pelo substantivo. Então, falei em oração subordinada adjetiva, obrigatoriamente eu estou falando de uma estrutura que funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Agora, e quando eu tenho uma oração subordinada substantiva? Ela pode exercer 6 funções sintáticas. Ela pode ser um sujeito, ela pode ser um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um aposto e um predicativo. O aluno nesse momento pira. Caramba, coisa pra caralho, não sei o que, coisa e tal, tá muito pesada em si, gente. Só que é o seguinte, a gente parte do pressuposto que você já absorveu esse conteúdo na parte do período simples. Você já sabe o que é um sujeito, já sabe o que é um objeto direto, já sabe o que é um objeto indireto. Então, se você já sabe, fica mais fácil agora. E você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Qual é o nome dessas orações? Vamos lá. A oração que funciona como sujeito, ela se chama oração subordinada substantiva subjetiva. A que funciona como objeto direto, oração subordinada substantiva objetiva direta. A que funciona como objeto indireto, oração subordinada substantiva objetiva indireta. A que funciona como complemento nominal, oração subordinada substantiva completiva nominal. A que funciona como aposto, oração subordinada substantiva apositiva. E a que funciona como predicativo, oração subordinada substantiva predicativa. Agora, como a gente estuda isso em casa ou com a gramática? A gente pega esta oração subordinada adverbial aqui e estuda através das conjunções subordinativas.
E estes camaradas aqui, ó, o adjetiva, a gente já sabe que serão os pronomes relativos. Mas eu serei sincero com vocês, no slide eu boto uma lista grande, mas basicamente na prova, quem aparece é o que? Até mesmo para poder confundir vocês. O que ele pode encabeçar uma oração subordinada adverbial, ele pode encabeçar uma oração subordinada adjetiva e ele pode encabeçar uma oração subordinada substantiva. E como a gente vai definir isso? Vamos lá. Eu vou traçar aqui agora o seguinte. Este que, quando for uma oração subordinada adverbial, ele será uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Quando encabeçar a oração subordinada adjetiva, ele será um pronome relativo. E quando encabeçar a oração subordinada substantiva, ele será a chamada conjunção integrante. Como a gente mata isso, Sidney? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, porque eu quero mostrar para vocês logo a diferença que a gente tem, tá? Depois eu vou até reforçar, vou frisar, mas eu já quero mostrar logo, tá? Então acompanha aqui comigo, ó. Eu sei que este que é chato. Ele vai aparecer na nossa prova para tentar nos derrubar, porque ele pode encabeçar a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. Eu tenho que deixar bem claro a vocês que para encabeçar a oração subordinada substantiva, ele será uma conjunção integrante. Para encabeçar a oração subordinada adjetiva, ele será um pronome relativo. E para encabeçar a oração subordinada adverbial, ele será uma conjunção subordinativa adverbial. Para nossa sorte, ele não, o avaliador, né, no caso, não trabalha as 9 conjunções subordinativas adverbiais nesse caso. Ele normalmente trabalha a consecutiva. E isso facilita a nossa vida. Vamos lá. Quando ele coloca a oração através de uma consecutiva, ele nos mostra um valor semântico de consequência, que é muito fácil de identificar. Vou colocar aqui alguns exemplos para que vocês possam visualizar isso. Ó. Eu coloco assim. O aluno do LAC estudou tanto que passou em primeiro lugar. Amém, né, galera? Aí, outra frase. Desejo que vocês sejam classificados. Não adianta ser só aprovado, tem que ser classificado. E na outra, o aluno que estuda conquista boas notas. O fundamental na hora de encarar as orações é saber identificar o valor morfológico do que e depois começar a entender como a banda vai tocar, para saber o que ele vai pedir, e a gente vai tentar traçar aqui um estudo dirigido para você entender até o perfil dos avaliadores, por que eles gostam de cobrar tal oração. Então vamos lá, eu já vou mostrar para vocês. Quando o cara trabalha esta oração aqui, ó, a adverbial, numa prova, ele não quer que você fique classificando a oração. Ele quer, na verdade, trabalhar o valor semântico. Então, ele vai trabalhar uma questão até parecida com uma questão de interpretação. Ele quer trabalhar aqui, ó, o valor semântico. Quando ele trabalha a oração subordinada adjetiva, ele trabalha, sim, querendo principalmente trabalhar com você o valor de pontuação e de interpretação. Porque o camarada vai fazer o seguinte:
quando ele coloca esta oração subordinada adverbial, ele vai perguntar qual o valor semântico, para você matar ali em cima do valor semântico daquela conjunção subordinativa. Quando ele coloca a adjetiva, ele até pode perguntar a função sintática, sabendo que é sempre a de adjunta de nominal. Agora, ele normalmente trabalha em cima daquelas concepções de restrição e de explicação, para dizer se a oração é subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa. E a gente já sabe que a restritiva não tem vírgula e a explicativa tem sempre vírgula. Só que nessa tacada ele trabalha o valor da pontuação e ele trabalha o valor da interpretação, porque elas semanticamente e interpretativamente acabam sendo completamente diferentes. Beleza? Agora, quando ele trabalha a oração subordinada substantiva, não tem jeito. Ele quer saber a função sintática das orações substantivas. Porque ele quer saber se é a função de sujeito, se é a função de objeto direto, objeto indireto e por aí vai. É assim que funciona. Então vem aqui comigo, ó. Olha a primeira frase. Como eu vou separar as orações subordinadas das principais? Exatamente onde tem o quê? Então vamos lá. O aluno do LAC estudou tanto que passou em primeiro lugar. Onde é que eu separo? Exatamente onde tem o quê? E é o seguinte, já separei, já sei que aqui tem uma oração, já sei que aqui a oração é principal, já sei que aqui é a oração subordinada. Só resta saber que tipo de oração subordinada eu tenho ali. O que eu vou fazer? Eu vou identificar o valor morfológico daquele que. Para nossa sorte, o primeiro movimento que a gente vai fazer é olhar para a oração anterior e procurar um intensificador. E por que eu faço isso? Porque quando a gente estuda as conjunções, pega uma gramática, ou então vai lá no menu documentos do CID Concursos e pega o material de conjunções, você vai ver que os textos sempre fazem assim. Eles mostram a conjunção, o valor que ela expressa e as principais conjunções. Por exemplo, aditiva, ela indica adição, indica acréscimo, indica soma. Principais conjunções, e, nem, mas também, como também, por aí vai. Aí coloca exemplos. Pega a adversativa, vai falar que ela indica adversidade, indica contraste, indica oposição. Principais conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, e aí exemplos. Aí você vai lá para a conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Ela diz de cara que indica consequência, mas que não existe sozinho. Tem um processo de correlação. Aquele que consecutivo está atrelado a um elemento intensificador, que pode ser tanto, tal, tão e tamanho. Se isso acontecer, eu mato que tem uma relação de causa e consequência. Então aqui, ó, olha para esta oração. Tem algum elemento intensificador? Tem. Tem a palavra tanto. E se tem a palavra tanto, ou a palavra tal, ou a palavra tão, ou a palavra tamanho, eu mato que haverá uma relação de causa e consequência. Então aqui, ó, bota a causa e aqui eu boto a consequência. E a gente tem que definir uma coisa muito importante. Causa é a origem de um processo. E a consequência é o que decorre diante daquilo. Então, quando eu digo que o aluno do LAC estudou tanto que passou em primeiro lugar, qual é a causa? É ter estudado muito. E a consequência é o que decorre diante disso. É ter passado em primeiro lugar. Aí é óbvio que na prova o camarada vai tentar te ludibriar. Ele vai destacar a oração que passou em primeiro lugar e vai perguntar qual é o valor semântico. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20. Você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu
assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para lá concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Desejo que. Então, separei a oração exatamente onde tem o que. Aí, reparem, já tem um verbo aqui. Então, é a oração principal. E aqui, é uma oração subordinada. Então, já matei. Mas eu quero saber que tipo de oração subordinada eu tenho ali. Qual é o primeiro movimento que eu faço? É procurar um intensificador. E não tem. E aí, a gente vai para a próxima etapa. Quando não tem um elemento intensificador, eu vou ficar na dúvida, talvez, entre o que conjunção integrante e o que pronome relativo. O que nós aprendemos na escola? Nós aprendemos na escola que o pronome relativo, ele é um termo que faz referência a um antecessor. Ele faz referência a um termo anterior. E a gente aprende na escola a trocar o que por o qual, a qual, e matar, que é um pronome relativo. Só que é o seguinte... Essa história de trocar por o qual a qual nem sempre funciona. Eu, por exemplo, trabalhei durante muitos anos com crianças. E se eu pedir a um menino de 11 anos para trocar o que por o qual a qual, ele vai conseguir sempre. Então, caramba, não funciona. Então, qual é a melhor estratégia? Qual é o melhor macetinho? É pegar a oração toda, ou seja, o que e toda a oração a qual ele faz parte, e substituir pela palavra isso. Se eu conseguir fazer tal processo, eu mato que o que é conjunção integrante e, consequentemente, a oração é subordinada substantiva. Então, aqui, ó, dá ou não dá para eu dizer desejo isso? Dá. Então, se dá para eu pegar toda a oração e substituir pela palavra isso, eu mato que gramaticalmente este que é uma conjunção integrante. E se é uma conjunção integrante, a oração é subordinada substantiva, ok? Então, já comecei. Agora, vou classificar aqui esta oração, mas depois a gente vai voltar. Esta oração toda está atrelada ao verbo desejar. Quem deseja, deseja alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu sei, o nome é assustador, mas nada mais é do que um objeto direto, que por um acaso tem uma oração, tanto é que eu posso chamar de oração, de objeto direto oracional. Eu posso fazer isso. Pô, mas se é muita coisa. Não é. Se você já sabe o que é um objeto direto, é tranquilo. Beleza? Agora, na prova, quando o cara bota a oração subordinada, ele tem duas intenções. A primeira, a classificação morfológica daquele que. Várias são as bancas que sempre vão pedir as funções do que. E não adianta, por mais que nós tenhamos algumas funções para poder estudar, as principais na prova são sempre pronome relativo e conjunção integrante. Então, gramaticalmente, este que é uma conjunção integrante. Exerce função sintática? Não. Agora, a oração subordinada e encabeçada pela conjunção integrante, ela exerce função sintática? Sim. Ela é uma oração subordinada substantiva, que pode ter várias funções. Aqui, no caso, ela tem a função de objeto direto. O cara vai cobrar isso? Vai. Se ele botar na prova, esta é a intenção dele. Ou perguntar o valor morfológico da conjunção integrante, ou então perguntar a função sintática da oração subordinada substantiva. Beleza? Agora, olha a próxima sentença. O aluno que estuda conquista boas notas. Eu vou separar aqui, ó, o aluno que. Beleza? Fiz essa separação. Reparem que antes não tem verbo. Então, aqui não pode ser considerado uma oração, é uma estrutura nominal apenas. Aí, o que eu faço para saber? Na verdade, o que aconteceu ali? A oração subordinada provavelmente está no meio da oração principal. E como é que eu faço, Sidney, para saber quem é o verbo da principal e quem é o verbo da subordinada? Muito tranquilo. O primeiro verbo que aparecer depois do que é o verbo da subordinada. A partir do próximo já é o verbo da oração principal. Então, o aluno conquista boas notas é a oração principal. E que estuda é a oração subordinada. Qual é o primeiro movimento que eu faço?
procuro o intensificador. Tem intensificador? Não. Agora eu vou ver se tal não está fazendo referência ao termo anterior. Se dá para substituir por o qual, por exemplo. Mas, Sidney, nunca tive facilidade com isso. Então você vai fazer aquele mesmo macete que a gente fez com a substantiva. Você vai pegar o que e toda oração ao qual ele faz parte e vai substituir pela palavra isso. E vai ver se faz sentido. Faz ou não faz sentido? Vamos lá, ó. O aluno isso conquista boas notas. Estranho, né? Então não faz sentido. E se não faz sentido, eu mato que este que é um pronome relativo e que a oração é subordinada adjetiva. Detalhe! Pensa agora comigo. Quem é que estuda? O aluno. Então, tal não está fazendo referência realmente a um termo anterior? Tá. Então, por isso é um pronome relativo. Tanto é que dá para substituir por o qual. Dá para dizer o aluno o qual estuda conquista boas notas. Só que é o seguinte, na hora que o cara bota uma questão dessa, ele pode querer saber a função sintática, é óbvio, da oração subordinada adjetiva. A função dela é sempre a de adjunta de nominal. Não importa se é restritiva ou explicativa. Mas ele vai trabalhar em cima da pontuação, em cima da classificação dessa oração. Então, vamos lá. O aluno que estuda conquista boas notas. Está com vírgula ou sem vírgula? Está sem vírgula. E se está sem vírgula, ela é restritiva. Mais adiante na aula, a gente vai pontuar um pouquinho mais isso e vai abordar de forma mais minuciosa para que você possa dominar melhor. Agora, a gente vai dar uma palavrinha não, né? Uma paradinha no bloco. Daqui a pouco a gente continua, tá? Então até daqui a pouco. Vem comigo. Ó. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20. Você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Clique lá.